Nem sempre o inimigo invade com força. Muitas vezes, ele entra pelas pequenas brechas que deixamos abertas dentro da nossa própria casa. Ele se aproveita do silêncio, da rotina sem oração, das feridas não curadas e dos pecados ocultos para plantar divisão, frieza e confusão. O lar, que deveria ser um refúgio de paz, se transforma em campo de batalha invisível. Mas Deus nos chama hoje para abrir os olhos espirituais e identificar essas brechas. O que estamos tolerando? O que temos deixado passar? Este devocional é um convite à vigilância. Ao longo dos próximos minutos, você será conduzido por uma reflexão profunda sobre 8 áreas específicas que podem estar permitindo a entrada do inimigo no seu lar. Mais do que te alertar, essas palavras têm o objetivo de te levar à restauração, porque onde há luz, as trevas não permanecem. Onde há arrependimento, há cura, e onde há oração, há vitória. Este é um chamado para proteger o que Deus te confiou, sua família. O perdão é uma das armas espirituais mais poderosas que temos para proteger nosso lar. Quando guardamos mágoas e não liberamos perdão, abrimos brechas para o inimigo sem perceber. A Bíblia nos alerta que a ira não resolvida dá lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Dentro de casa, isso se reflete em discussões recorrentes, distanciamento emocional e falta de paz. Muitas famílias estão adoecidas por feridas que nunca foram tratadas. E o inimigo se alimenta justamente dessas dores escondidas. Perdoar não é concordar com o erro, mas é escolher não viver acorrentado a ele. Quando não liberamos perdão, ficamos presos ao passado e impedimos o mover de Deus em nossas relações. Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Se não perdoamos, bloqueamos inclusive nossas próprias orações. O perdão é o primeiro passo para restaurar lares partidos e expulsar o espírito de divisão. Ele liberta quem recebe e quem oferece. Dentro da família, perdoar é essencial. Entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. A convivência próxima pode gerar feridas, mas também é o lugar ideal para praticar a graça. Satanás sabe disso e por isso tenta semear ressentimentos. Às vezes, basta uma palavra atravessada para iniciar um abismo. Quando isso acontece, é preciso agir rápido, conversar, orar juntos, pedir e liberar perdão com humildade. Um lar que perdoa é um lar blindado espiritualmente. Se você sente que o ambiente da sua casa está pesado, silencioso demais ou com tensões constantes, pergunte-se: existe alguma ferida não resolvida entre nós? Às vezes, o silêncio é uma barreira mais dura que um grito. Mas a boa notícia é que Deus cura. E Ele começa quando alguém decide se levantar com coragem para restaurar o que foi rompido. Dê esse passo hoje. Seja você o canal de reconciliação dentro da sua família. Uma palavra amorosa pode quebrar o ciclo da dor. Vamos fechar as portas que a falta de perdão abriu. Peça a Deus discernimento para ver onde o inimigo tem se aproveitado da mágoa no seu lar. Ore por cura interior. Libere perdão mesmo que ainda doa. E convide o Espírito Santo para restaurar os relacionamentos. Onde há perdão, há libertação. Onde há graça, há vitória. Hoje é um bom dia para deixar o amor vencer e proteger sua casa do ataque do inimigo. A desunião é uma das brechas mais perigosas que o inimigo usa para entrar em nossas casas. Quando os laços familiares se rompem, o ambiente perde a harmonia e a presença de Deus começa a ser ofuscada. Pequenas discussões viram grandes muros e o amor é sufocado pela falta de diálogo. O inimigo é especialista em ampliar os conflitos e alimentar divisões. A Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Marcos 3:24. E o mesmo vale para nossos lares. O plano original de Deus para a família é unidade, cooperação e amor. Quando nos afastamos desse propósito, deixamos espaço para a confusão e o distanciamento emocional. Palavras ríspidas,
A ausência de empatia e orgulho criam barreiras que só o Espírito Santo pode derrubar. O inimigo não precisa de muito, basta uma faísca para começar um incêndio. Por isso, precisamos vigiar e proteger o nosso lar com atitudes de paz e reconciliação. A paz é construída todos os dias. Desunião não significa apenas brigas constantes. Às vezes, ela se disfarça de indiferença. Cada um isolado em seu quarto, vivendo sua própria vida, sem comunhão nem afeto. E o que era para ser um lar se torna apenas uma casa. Deus deseja restaurar os vínculos quebrados e reacender o amor dentro da família. Mas isso exige que alguém decida amar primeiro, servir primeiro, perdoar primeiro. A reconciliação começa quando um dos lados ouve mais do que responde. Quantas famílias vivem como estranhos dentro da mesma casa? A presença do inimigo se fortalece na ausência do diálogo e na secura dos relacionamentos. Mas a palavra de Deus é viva e pode ressuscitar afetos mortos. É tempo de olhar nos olhos, chamar para uma conversa sincera, estender a mão. A desunião não precisa ser o fim da história. Deus ainda escreve capítulos de restauração para aqueles que se colocam à disposição dele. Que hoje você seja o instrumento da reconciliação. Ore pela sua família, mesmo que pareça impossível. Jejue por aqueles que estão distantes emocionalmente. Clame por cura nos relacionamentos. Porque quando há união, o inimigo perde força. E onde há amor, a presença de Deus habita. Fortaleça os laços e feche essa brecha espiritual. Um lar unido é uma fortaleza contra o mal. A oração é a respiração espiritual do lar. Quando deixamos de orar juntos, algo começa a morrer silenciosamente dentro da família. A proteção espiritual enfraquece, a direção de Deus se torna menos clara e a comunhão com o céu vai se apagando aos poucos. O inimigo sabe disso e trabalha para nos manter ocupados, distraídos ou cansados demais para buscar a presença de Deus. Um lar sem oração é um campo aberto para os ataques espirituais. Precisamos vigiar e restaurar o altar da oração em casa. Não basta apenas orar individualmente, embora isso seja essencial. É necessário cultivar a oração em família. Juntar as mãos, orar pelos filhos, abençoar o cônjuge, agradecer pelas refeições, clamar por proteção antes de dormir. São pequenos atos que criam um ambiente de fé e reverência. A Bíblia diz que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Quando oramos em família, Jesus habita conosco. E onde ele está, o inimigo não permanece. A negligência da oração muitas vezes é sutil. Começa com um dia sem orar, depois uma semana, e logo a oração desaparece da rotina. O coração se acostuma com a ausência da voz de Deus, e a casa perde o som mais poderoso que existe. O som da súplica, da gratidão, da intercessão. É nessa ausência que o inimigo entra com confusão, medo, angústia. O silêncio espiritual pode ser tão destrutivo quanto a palavra maldita. Por isso, precisamos reavivar o fogo da oração em nosso lar. Talvez você diga, mas ninguém na minha casa quer orar comigo. Não desanime, comece você. Seja o intercessor da sua família. Ore por todos, mesmo que seja sozinho. Com o tempo, o Espírito Santo tocará os corações e trará unidade. Onde há perseverança, haverá colheita. A oração é como a chuva, parece silenciosa, mas transforma a terra. E mesmo que você não veja de imediato, algo está sendo movido no mundo espiritual quando você ora. Hoje é dia de reconstruir o altar da oração na sua casa. Separe um momento, escolha um cômodo, chame sua família. Se não for possível ainda, ore por cada um com fé e constância. Repreenda o espírito da distração e do cansaço espiritual. Deus quer visitar o seu lar com paz, direção e renovo. Mas para isso, ele precisa ser convidado. E a oração é a chave que abre essa porta. Nem sempre o inimigo entra pela porta escancarada. Muitas vezes, ele se infiltra pelas brechas invisíveis.
Pequenos hábitos tolerados, conteúdos consumidos em segredo, atitudes aparentemente inofensivas, podem abrir janelas espirituais perigosas. A Bíblia nos alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Quando normalizamos o pecado dentro de casa, mesmo que disfarçado, criamos espaço para a ação das trevas. O que é escondido no natural é revelado no espiritual. Programas, músicas, conversas, vícios ou comportamentos que contradizem a palavra de Deus acabam contaminando o ambiente do lar. Às vezes, um quarto escuro é o esconderijo de um hábito que está drenando a presença de Deus. Pais que ignoram o que os filhos consomem, casais que escondem coisas um do outro, famílias que aceitam o mundano como normal, tudo isso cria rachaduras espirituais. E o inimigo sempre age onde há trevas. O pecado não confessado é uma brecha aberta. Deus deseja santificar não apenas corações, mas também casas. E isso começa pela coragem de confrontar o que precisa ser mudado. Não se trata de viver em culpa, mas em arrependimento e verdade. Quando decidimos trazer à luz aquilo que está escondido, começamos a restaurar a autoridade espiritual do nosso lar. Josué declarou: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Mas servir ao Senhor exige limpeza, vigilância e firmeza espiritual. O Espírito Santo nos dá discernimento para perceber o que precisa sair da nossa rotina. Pode ser um aplicativo, uma amizade tóxica, um comportamento repetido, um costume herdado. O pecado não pode ser tratado como hóspede. Ele precisa ser expulso em nome de Jesus. E quando isso acontece, a paz volta, a atmosfera muda e o lar volta a respirar a presença de Deus. Mas tudo começa com arrependimento verdadeiro. Hoje, peça a Deus que revele as áreas do seu lar que precisam ser purificadas. Ore para que toda prática contrária à palavra seja exposta e vencida. Renuncie, jogue fora, rompa com o que contamina. Sua casa foi chamada para ser um altar, não um esconderijo. E onde a luz de Cristo brilha, o inimigo não permanece. Feche as brechas com arrependimento e consagração. O temor do Senhor é o início da sabedoria, Provérbios 9:10, e também é a base de uma casa protegida espiritualmente. Quando a reverência por Deus desaparece do ambiente familiar, os valores se perdem, os limites se apagam e o lar se torna vulnerável. A ausência de temor não se manifesta apenas em palavras, mas em atitudes, desrespeito, zombarias, descaso com a presença de Deus. E onde não há reverência, o inimigo encontra liberdade para agir. O lar precisa ser um lugar onde Deus é honrado. Ter temor não significa ter medo de Deus, mas reconhecê-lo como o Senhor absoluto da casa. Isso se expressa em como tratamos uns aos outros, em como usamos nosso tempo, em como lidamos com a palavra e a oração. Lares onde Deus é apenas um detalhe e não o centro, vivem espiritualmente desprotegidos. A reverência atrai a presença do Espírito Santo. A indiferença o entristece. E quando o Espírito se entristece, as trevas se aproximam. É preciso reacender o temor no lar. Muitos lares não percebem, mas estão esfriando espiritualmente aos poucos. O nome de Deus é citado apenas em momentos de necessidade, e a Bíblia está guardada, empoeirada, esquecida. Isso cria um clima de frieza espiritual. E o inimigo adora ambientes mornos. Jesus disse: "Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Apocalipse 3,16. O zelo por Deus deve ser cultivado diariamente em atitudes simples, mas profundas. Trazer de volta o temor do Senhor para o lar começa com decisões práticas. Orar antes das refeições. Separar um tempo para ler a palavra juntos. Falar de Deus com respeito. Honrar seus princípios nas decisões familiares. Pequenas ações reacendem grandes avivamentos. Quando uma família se curva diante de Deus, o céu se abre sobre ela.
E não há muralha do inimigo que permaneça de pé diante de um lar que reverencia ao Senhor. Hoje, examine. Deus tem sido o centro da sua casa ou apenas um acessório? Reavalie as prioridades, os hábitos, as conversas. Restaure a reverência pela presença dele no seu lar. Convide o Espírito Santo para reinar ali e declare que sua casa é terreno santo, onde há temor, há proteção, onde há honra a Deus, há autoridade espiritual. Que o seu lar volte a respirar a santidade do céu. A Bíblia afirma com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Muitas vezes, sem perceber, liberamos palavras dentro do nosso lar que se tornam sementes de destruição. Frases como: "Isso nunca vai dar certo", "Essa criança não tem jeito", "Minha casa está amaldiçoada", carregam peso espiritual. O inimigo se alimenta dessas declarações e as usa para construir fortalezas invisíveis. Um ambiente onde se fala negativamente se torna terreno fértil para a opressão. Deus nos deu a capacidade de abençoar com a boca, mas também nos alertou sobre o perigo de amaldiçoar. Cada palavra tem um impacto, especialmente dentro da família. Pais que criticam em excesso, casais que se acusam, irmãos que se desprezam, tudo isso contamina o ar espiritual do lar. O que deveria ser casa de paz vira lugar de conflito. E o inimigo se esconde nas entrelinhas do que é dito todos os dias, sem filtro e sem oração. Precisamos aprender a vigiar não só nossos atos, mas também nossas palavras. Declarar vida, esperança, cura, amor. Chamar os filhos de bênção, abençoar o cônjuge em oração, profetizar restauração sobre as finanças e a saúde. Quando falamos segundo a fé, estamos alinhando nossa casa com o céu. E isso fecha as brechas que as palavras erradas abriram. A boca de um justo é uma fonte de vida. Provérbios 10:11. Use-a como instrumento de Deus. Se você reconhece que tem usado palavras duras, negativas ou de maldição dentro da sua casa, peça perdão a Deus e aos seus familiares. Comece a declarar o contrário do que você vê. Onde há caos, profetize ordem. Onde há doença, profetize cura. Onde há frieza, declare amor. Isso não é negação da realidade, é fé ativa. Quando o Espírito Santo toma conta da nossa boca, o ambiente do lar começa a ser restaurado. A atmosfera muda pela palavra. Hoje é um bom dia para consagrar sua voz a Deus. Peça ao Espírito Santo que santifique sua linguagem, que limpe seus lábios como fez com Isaías. Isaías 6:7. Declare que sua casa é território de bênçãos e não de maldições. Mude o vocabulário e verá transformação no ambiente. Porque quando você fala com fé, os céus se movem. E quando você abençoa, o inimigo recua. Deus confiou aos pais a missão de serem líderes espirituais no lar. Não apenas provedores de sustento, mas pastores da alma dos filhos. Quando essa autoridade é negligenciada, o lar fica desprotegido espiritualmente. O inimigo se aproveita do vazio deixado por pais ausentes, passivos ou confusos sobre seu papel. A Bíblia diz: instrua a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. Se os pais não instruem, o mundo faz isso. A autoridade espiritual dos pais não está em gritar, mas em orar. Não está em mandar, mas em guiar pelo exemplo. Quando os filhos veem os pais buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, isso cria raízes profundas. Mas quando veem apenas cobranças sem vida espiritual, se afastam da fé. O inimigo ama lares onde a autoridade é desvalorizada ou exercida de forma errada. Ele age com rebeldia, confusão, divisão e frieza espiritual. Pais espiritualmente adormecidos perdem a sensibilidade para perceber os ataques que estão atingindo seus filhos. Muitas vezes, o problema não é comportamento, mas uma guerra invisível. E quem deveria discernir e interceder está distraído. É tempo de despertar. O sacerdote do lar precisa se levantar em oração, jejum e posicionamento. A mãe intercessora precisa ocupar seu lugar de clamor. Quando os pais se alinham com o céu, o lar é transformado. Isso não significa perfeição, mas responsabilidade diante de Deus.
Pais que reconhecem sua missão e se colocam de joelhos estão preparando a próxima geração para resistir ao mal. Mesmo que você tenha falhado, Deus pode restaurar sua autoridade espiritual. Comece com humildade. Peça perdão, abrace, ore junto, ensine com amor. O que seus filhos mais precisam é de um exemplo vivo, não de um discurso vazio. Sua influência é poderosa. Hoje é dia de retomar a autoridade que Deus te deu. Levante-se como guardião da sua casa. Ore em voz alta, declare a palavra, abençoe cada cômodo do seu lar, repreenda as trevas com firmeza espiritual. Deus te chamou para proteger, ensinar, amar e liderar. E quando você se posiciona, o inimigo perde o direito de permanecer. Sua casa precisa da sua voz, do seu exemplo e da sua fé. A rotina, quando vivida sem direção espiritual, se torna um dos caminhos mais silenciosos para o afastamento de Deus. O lar continua funcionando, as tarefas são cumpridas, mas a presença do Senhor vai se tornando um detalhe esquecido. A correria, as obrigações, os compromissos e as distrações digitais vão ocupando o espaço que deveria ser de comunhão. E o inimigo age justamente nesse tipo de distração, quando não percebemos que algo essencial está faltando. O tempo para Deus vai sendo adiado até sumir. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Mas quando Deus deixa de ser prioridade, tudo começa a se desalinhar. A paz vai embora, os relacionamentos enfraquecem e a alma se torna pesada. Um lar pode estar limpo, organizado, com tudo no lugar, mas ainda assim estar espiritualmente vazio. O inimigo não teme casas bonitas, mas teme casas consagradas. Quando as prioridades se invertem, as portas espirituais se abrem. Não é errado trabalhar, estudar, se divertir. O problema é quando essas coisas tomam o lugar central da nossa atenção. Quando orar se torna raro, a leitura da Bíblia vira exceção, e buscar a Deus depende do tempo livre. A família começa a se enfraquecer espiritualmente, e nesse terreno seco, o inimigo planta sementes de indiferença, desânimo e divisão. Só Deus pode realinhar nossas prioridades, mas isso exige decisão consciente de nossa parte. Reorganizar a rotina com Deus no centro transforma todo o ambiente da casa. Um devocional simples em família, uma oração ao acordar, uma música de louvor enquanto arruma a casa, pequenos gestos criam um clima espiritual forte, e o Espírito Santo começa a agir. Não se trata de ritualismo, mas de comunhão. Onde Deus é lembrado, Ele se manifesta. Onde Ele é honrado, Ele habita. E quando Ele habita, o inimigo não encontra lugar. Hoje, avalie o ritmo da sua casa. Deus tem sido prioridade ou opção? Reorganize sua agenda colocando o Senhor no centro. Consagre sua rotina a Ele. Coloque os pés no chão e diga: Deus, este dia é teu. A minha casa é tua. E verá como tudo começa a mudar. O que era cansaço vira força. O que era confusão vira direção. O que era ausência se torna presença. E essa presença protege, restaura e fortalece sua família. Chegamos ao fim deste devocional, mas a verdadeira transformação começa agora, dentro da sua casa. Se ao longo dessas palavras o Espírito Santo te mostrou alguma brecha, não se culpe, se levante. Deus não revela para acusar, mas para curar. E hoje é dia de restauração. Sua casa pode ser transformada, sua família pode ser tocada, mas isso exige decisão, arrependimento e fé. Feche as brechas e convide a presença de Deus para reinar novamente. Vamos orar juntos? Senhor, hoje eu reconheço que existem áreas no meu lar que precisam ser restauradas. Mostra-me, Espírito Santo, toda a brecha que o inimigo tem usado para roubar a paz da minha casa. Eu me arrependo, renuncio tudo o que te desagrada e consagro minha família novamente ao teu senhorio. Que a tua presença volte a ser o centro do nosso lar. Restaura os vínculos, renova a fé, purifica o ambiente. Eu declaro: minha casa é tua,
e o inimigo não terá mais espaço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Minha casa é do Senhor", e compartilhe este vídeo com quem também precisa fechar as brechas espirituais.